Fala galera aí do canal Bastidores do Esporte, mais um jogo aqui, 3-1 Áustria para cima da Jordânia. Foi um jogo muito bom, muito bacana na nossa madrugada aí de terça para quarta aí. Quem assistiu, quem acompanhou, ficou ligadinho, ou quem viu a live depois, que fica salvo ali na Cazé TV, conseguiu ver um jogo muito bacana de duas escolas onde a gente não está acostumado a ver jogos. É, a Áustria há muito tempo não vencia um jogo de Copa, desde a década de 90, na Copa de 90, não vencia um jogo de Copa. Então é muito bom, é muito bacana a gente continuar vendo essas histórias, jogo após jogo. Na Copa do Mundo a gente está vendo isso, a gente está vendo histórias sendo contadas, histórias sendo narradas de forma brilhante pelos narradores do Brasil afora, principalmente na Cazé. A gente consegue ver que seleções onde não tinha tradição, onde dificilmente iria pisar num palco de Copa do Mundo, está conseguindo fazer isso por conta do aumento do formato para 48 seleções. E isso é muito bacana, isso polariza mais, é, traz uma coisa mais de comunidade para o mundo todo, oportunidades para equipes, para seleções que dificilmente iria beliscar uma vaguinha. Então isso é muito bom, é muito bacana a gente acompanhar essas histórias. E como é que foi o jogo? O jogo foi 3-1, decidido no segundo tempo. Vale ressaltar que a Jordânia fez uma partida muito boa, dadas suas limitações. Quem viu o jogo conseguiu acompanhar uma seleção bem interessante, bem bacaninha. Facauri, não sei se essa é a pronúncia certa, mas ele jogou muito bem. Ali o atacante, meio campista, meio atacante ali da equipe da Jordânia, é um jogador interessante. Ouan, que fez o gol, o segundo maior artilheiro da história da seleção jordana. A gente consegue observar que ele também é um jogador interessante, um jogador que tenta, que se movimenta, é o 9 do time, é um jogador interessante. Então ele já tem 30 gols pela seleção, é um número expressivo aí para uma seleção pequena como a da Jordânia. A gente consegue observar a força de vontade dessa equipe. Eles tiveram força de vontade, eles tentaram, mas esbarra nas limitações. E não precisou nem ser uma seleção tão brilhante, a Áustria, para conseguir vencer. É uma seleção conhecida, da gente que assiste futebol, tem Sabitzer, Schlager, Alaba, que é a referência, o craque do time, junto com Arnautovic, Seiwald. Então são jogadores que a gente consegue observar no campeonato alemão e em outros campeonatos. Vale destacar positivamente a mudança no segundo tempo, a entrada de Arnautovic logo no intervalo, justamente para mudar esse ataque. Kaladzic não é um jogador tão de movimentação como Arnautovic, não é aquele jogador tão incisivo. E Arnautovic é o craque do time, é a referência de uma geração marcada com Alaba também e com Sabitzer. Então é uma geração muito boa, só que pelo jogo que eu vi, eles fizeram pouco e conseguiram vencer, mas pelo jogo que eu vi, eu acho que no prognóstico do grupo, eu acho que a Argentina vai passear no grupo. Eu acho que vai ser, se a Argentina jogar tranquila como jogou ontem, eu acho que vai ser 3 vitórias, sem dificuldades. A equipe que possivelmente poderia fazer uma pressão era a Argélia, e a Argentina conseguiu controlar o jogo contra a Argélia muito facilmente, começou meio campo dominando. A Áustria vai ter que mostrar um futebol muito mais interessante para conseguir fazer pressão aos argentinos, para conseguir roubar um ponto argentino, quem sabe um empate. E acho que a seleção mais fraca do grupo ficou evidente, é a Jordânia. Na minha visão, na minha análise, eu acho que não vai conseguir pontuar, mas estou torcendo para que pontue, para que roube pontos ou da Argentina ou da Argélia, para que as histórias continuem sendo contadas. O primeiro gol em Copa do Mundo de Aouan foi muito celebrado no estádio, muito celebrado por todos. É justamente isso, a gente sempre tende a torcer para seleções mais fracas, justamente pela oportunidade, pela zebra. E o que faz o futebol ser bacana é justamente isso, é as zebras, é a gente conseguir se apaixonar por esse esporte. Ninguém em sã consciência iria dormir 3 da manhã assistindo
Áustria e Jordânia se não fosse valendo Copa do Mundo. Então, o futebol ele é emocionante, a Copa do Mundo é emocionante justamente por isso, justamente porque a gente consegue ficar acordado de madrugada para assistir um jogo que não tem nada a ver, Áustria e Jordânia, e foi um jogaço. Quem acompanhou, quem ficou até o fim, viu um jogaço, viu Arnautovic ser o craque do jogo, na minha visão, o MVP da partida. Ele entrou no segundo tempo, então ele jogou 45 minutos mais acréscimos e conseguiu participar de quase todas as ações ofensivas do time da Áustria, com um gol impedido, onde ele estava realmente bem impedido. Teve também uma bola que ele saiu na cara do gol e o goleiro conseguiu, Albulaila conseguiu defender de uma forma bem sublime, uma defesaça, apesar de uma partida bem ruim do goleiro. O goleiro é bem fraco tecnicamente. O gol contra de Abu Arabi também foi numa subida de bola junto com o Arnautovic. Então o Arnautovic conseguiu participar de todos os lances ofensivos do segundo tempo da Áustria. É um jogador que realmente é referência. Apesar da Jordânia, da Áustria controlar mais o jogo, a Jordânia finalizou até que mais, finalizou 11 contra 9 apenas da Áustria, com mais em direção ao gol ainda, mais chutes ao gol, 4 contra 3 da Áustria. Só que a posse de bola ficou evidente, mais para a Áustria, porque a Áustria tentou controlar o jogo, era um meio campo interessante, onde tinha controle de bola, uma precisão de passe muito melhor do que a da Jordânia. A Jordânia por muitas vezes até um pouco nervosa, mas a Jordânia em momento algum bateu, foram apenas 6 faltas da Jordânia. Então foi um jogo equilibrado nas estatísticas, mas dentro de campo a gente conseguia ver a limitação técnica, a gente conseguia ver que mesmo num dia não tão grandioso da Áustria, a Áustria conseguiu fazer seu resultado de forma bem positiva. Faltou um gol de saldo aí para a Áustria conseguir empatar com a Argentina, mas o importante para a Áustria era conseguir vencer a Copa do Mundo de novo, desde 90 sem vencer um jogo. Elas conseguiram tirar esse peso das costas. A geração é muito bacana, a geração é muito boa. O prognóstico do grupo é a Argentina em primeiro, a Áustria em segundo. Vai ter ainda, a Áustria ainda vai enfrentar a Argentina, então é muito perigoso para a Argentina se a Áustria jogar bola, se os melhores da Áustria se aparecer, quem sabe roubar um ponto da Argentina e esse grupo embolar pelo saldo de gols. A Áustria ainda enfrenta a Argélia e a Jordânia busca aí a sua saga de continuar marcando pelo menos mais alguns gols ou quem sabe roubar um pontinho aí ou da Argentina ou da Argélia. Os jogos que vai acontecer no último dia de jogos da primeira rodada, vai ter Portugal, vai ter Colômbia, vai ter jogos muito bacanas, vai ter a Gana estreando, vai ter jogos muito bacanas aí que a gente vai conseguir acompanhar e finalizar essa primeira rodada. E finalizando a primeira rodada, a gente vai fazer os melhores da rodada, a gente vai fazer todas as estatísticas, trazer aqui todas as estatísticas da primeira rodada, o que mais de interessante aconteceu nessa primeira rodada de Copa do Mundo, e a gente vai fazer nosso campinho com os 11 melhores dessa primeira rodada e quem foi o MVP da primeira rodada. Então é isso, galera. Curta, compartilhe. Eu sei que você que está aqui vendo esse vídeo e chegou até o fim é porque você gosta de Copa do Mundo, porque eu estou analisando Áustria e Jordânia e eu tenho certeza que se não fosse por causa da Copa do Mundo, ninguém ia clicar num vídeo que tem o nome de Áustria e Jordânia. Então, dá essa força aí, curta esse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais aí para que mais pessoas possam desfrutar dessa Copa do Mundo que é muito maravilhosa. É isso, curta, siga e compartilha. Um abraço e valeu!